Bom, pessoal, estamos voltando aqui à nossa live, tá? Por algum motivo a Larissa ela foi tirada aqui da reunião. Se alguém puder pedir para ela voltar aqui, que eu adiciono ela de novo. Ela foi tirada daqui, não sei por quê. Mas vamos lá. A nossa aula ela vai ser baseada, tá, gente, na aula 17 até a aula 19 da Bienal. Vou separar aqui os slides que a gente vai estar utilizando na aula de hoje, tá? Eu fiz alguns slides, por isso que vai aparecer vários PDFs aqui para a gente ver, para a gente entender os conceitos aqui, tá? A primeira parte é a gente entender alguns conceitos de energia e como que acontecem as transformações, tá? Então, vocês vão ver na página 191 em diante da Bienal, nós vamos ver o conceito de energia cinética, tá? Então, se vocês quiserem fazer algumas anotações, eu vou explicando aqui e escrevendo algumas coisas para vocês entenderem. Então, vamos começar pelas modalidades de energias, porque a termodinâmica ela tem um efeito bem interessante. Geralmente, acontecem transformações de energias, ou seja, existem energias em modalidades, em algumas modalidades, que a gente vai citar alguma delas aqui, e elas são transformadas, por exemplo, em energia térmica, que é o foco do estudo da energia, da termodinâmica, que é o que a gente vai ver agora. Então, a gente vai começar pelo tipo de energia mais básico, que a gente já estudou isso no primeiro ano do ensino médio, que é a energia cinética. A gente define a energia cinética como sendo a energia associada ao movimento dos corpos. Então, a energia cinética ela é definida matematicamente como sendo a massa vezes a velocidade ao quadrado do corpo do móvel dividido por 2. Então, essa é a fórmula de calcular a energia cinética. Lembrando que V é velocidade e que M é a massa do corpo, tá? E, além disso, energia cinética é dado em joules. Como vocês podem ver, massa é quilo. Então, joule é a mesma coisa que quilograma e velocidade é metro por segundo. Ou seja, isso é a mesma coisa que quilograma, massa e metro por segundo. Só que como a velocidade está ao quadrado, a gente tem que elevar ao quadrado aqui as unidades. Então, em termos do sistema internacional, a unidade padrão para a energia é sempre joule, tá? Então, a primeira energia que nós temos aqui como modalidade é a energia cinética, a energia associada ao movimento dos corpos. Segundo tipo de energia que a gente pode estar estudando, que a gente já estudou também, é justamente a energia mecânica, tá? Desculpa, energia potencial. O que é a energia potencial? A energia potencial seria a energia que fica armazenada, tá, nos corpos, e existem alguns tipos de energia potenciais, que são a energia potencial gravitacional, que está associada à massa de um corpo, que a gente poderia dizer assim, associada ao peso, e a energia potencial elástica, que está associada a corpos que sofrem deformações, como, por exemplo, a mola. Toda vez que a gente trabalha com o conceito elástico na física, a gente diz respeito a corpos que, por exemplo, igual uma mola, eles podem deformar. Você pode pegar uma mola e achatar ela vai ficar comprimida, só que se você soltar a mola, ela retorna ao seu estado natural. Então, o corpo ele é considerado elástico quando ele sofre alguma deformação, e aí, com o passar do tempo, ele volta ao seu estado natural. Então, a gente chama isso de um corpo elástico. Um outro detalhe importante é que o tempo, né, a forma como ele volta ao normal depende do que nós chamamos de constante elástica. Mas aqui nós vamos definir o seguinte: nós temos a energia potencial gravitacional, tá? Vou escrever aqui o G de gravitacional, que é massa vezes a gravidade vezes a altura. Lembrando que massa vezes a gravidade é o peso do corpo. Não confundir massa com peso, são coisas diferentes, tá? Peso é força, massa é quantidade de matéria. E a outra forma de energia potencial, geralmente usada na mecânica, é energia potencial elástica, que é a constante elástica vezes a deformação da mola ao quadrado, tá? Isso aqui é um vezes,
dividido por 2. Então, aqui a gente tem a fórmula da energia potencial gravitacional e a fórmula da energia potencial elástica. Um ponto que vale ressaltar aqui é que também temos a energia potencial elétrica, que nós estudamos isso no setor A de física, tem também, até tem vídeo no canal, e aí eu não vou citar ela aqui, pois a energia potencial elástica, elétrica, a gente já viu, a gente não vai dar foco nela aqui, tá? Porque, de certa forma, a energia elétrica, gente, ela é uma subdivisão da energia cinética, tá bom? Que é a energia do movimento. Não, no caso, a energia elétrica é a energia cinética do movimento das cargas elétricas em meios condutores, tá? Seja fios elétricos, sejam metais, placas metálicas que conduzem energia, enfim. Aí depende do que tipo de coisa que a gente está estudando. No nosso conceito aqui, no nosso ponto de vista, a gente precisa só entender que a energia potencial é uma energia que está armazenada em um sistema de corpos ou partículas ou simplesmente num único corpo, caso a gente só tenha um corpo em questão de estudo, tá? E a energia mecânica, que quando o sistema ele é um sistema conservativo, existe uma relação muito interessante. A soma da energia cinética e potencial de um corpo, ela permanece constante. E isso se dá ao fato de que, quando um corpo entra em movimento, melhor, um corpo que está parado, quando ele entra em movimento, suponha que ele esteja descendo, por exemplo, uma montanha russa, depois vai subir, né? Suponha que o corpo vai fazer esse trajeto aqui. Quando o corpo está em estado de repouso, a gente até viu isso no finalzinho do ano passado, tá? No estudo de energia mecânica e potencial. Quando o corpo está parado, primeiro, a energia cinética desse corpo é zero, porque ele está parado. Corpo parado, velocidade é zero, e como a energia cinética tem velocidade, quando você multiplicar vai dar zero, então a energia cinética é zero. E, digamos, a energia potencial, por exemplo, depende da altura. Se esse corpo está a 5 metros de altura, e vamos supor que a massa desse corpo seja 100 quilos, tá? Só para ficar fácil para fazer o cálculo, o que vai acontecer? A energia potencial é massa, que é 100, vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura. 100 vezes 10, 1.000. E 1.000 vezes 5, 5.000. Então, a energia é 5.000. O que vai acontecendo é, quando o objeto vai descendo e ele vai ganhando velocidade, a energia cinética desse corpo aumenta, enquanto que a energia potencial desse corpo diminui. Por quê? Porque a energia cinética ela vai se transformando, a energia potencial vai se transformando em energia cinética, até ele chegar no ponto mais baixo, em que a altura é zero, e aí a energia potencial se torna zero e a cinética se torna máxima. Nesse conceito aqui, se o sistema for conservativo, se não há dissipação de energia, significa dizer que aqui embaixo a energia potencial se torna nula e a energia cinética se torna máxima para esse sistema, ou seja, 5.000 joules, tá bom? Então, ele vai adquirir toda a energia potencial, se transforma em energia cinética para que haja, então, o ápice do movimento, o ápice da energia consumida no movimento, tá? Consumida não, transformada no movimento, tá? Então, é isso aí, um resumo. E o que é energia mecânica? Simplesmente a energia mecânica é definida como sendo a energia cinética mais a energia potencial. Então, a energia mecânica é a soma da energia cinética mais energia potencial. Então, ela está associada às duas, tá? Então, isso aí é a energia mecânica. O outro tipo de modalidade de energia é a energia térmica, que é a energia associada ao movimento das partículas, que é o nosso foco de estudo. Depois a gente vai ver a fórmula da energia térmica. Temos a energia radiante, que é a energia associada a ondas eletromagnéticas. Também iremos estudar isso aí mais precisamente. A ondas eletromagnéticas iremos estudar mais para frente, tá bom? Temos a energia nuclear, que é a energia armazenada sobre
forma potencial associada aos prótons e nêutrons, que estão coesos no núcleo do átomo. Lembrando que algumas energias, elas são subdivisões de energias já existentes, né? Lá em cima. Por exemplo, a energia elétrica, ela é uma subdivisão da energia mecânica, da energia cinética. A energia nuclear, ela pode ser categorizada como sendo uma energia potencial, vai ter energia química, vai ter a energia eólica, enfim, vai ter vários tipos de energia que a gente pode estar nomeando, mas muitas delas não aparecem para nós aqui, porque elas são subdivisões das energias que, digamos assim, fossem as principais, tá? Lembrando que na natureza, a energia, no mundo, né, na vida, a energia ela não é criada do nada, elas são transformadas sempre de uma modalidade na outra, como nós estudamos, né, na parte da física elétrica, que nós estamos vendo no setor A de física, que a energia elétrica, por exemplo, ela é transformada através de uma lâmpada em energia luminosa e energia térmica, tá? Pois a lâmpada, ela emite luz, que é uma energia radiante, e a lâmpada ela emite calor, que é energia térmica, tá? Calor, como a gente vai ver, é energia. Levanta ela. Nossa, Felipe, você é piadista, né? Eu sou zoeiro. Piadista você, né?
Oi, pessoal. Oi, oi. Oi, professor. A internet do senhor caiu? Deu uma caída, viu? Eu No achei meio da que era a gravação. minha. E Até machucou? reiniciei. Ridículo. Nossa. Bom, eu espero que não tenha machucado, não, né? Mas o problema é o seguinte, eu não sei até que parte vocês ouviram da explicação, né? Ah, começa tudo de novo. Não, tudo de novo também não vai, não, mano. A minha internet caiu Até que também. parte aí, Giovanni? Giovanni, eu falei até que Minha parte. Eu tava internet tá explicando. caindo. A minha internet Por isso que eu caiu achei que também. fosse a minha. A minha também. Ah, então foi a SEG. Ó, deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu tava explicando a questão 2 pra vocês. Vocês ouviram a explicação da questão 2? Nadinha. Não. Não. Eu parei quando tava na energia radiante. Sério? Eu Ela já tava no chão já. Caraca, então eu fiquei mais de meia hora aqui falando só. Então. Eu pensei que a minha que tinha caído, porque do nada ficou mudo. Não, Eu também. a minha caiu, mas a minha internet caiu. Tem que reiniciar o outro. Não, e pior que eu fiquei aqui falando, e vocês não ouviram nada do que eu falei. Não. Nossa, que merda, cara. Bom, então, e desculpem, eu tô falando esses negócios aí de merda e tal, e tá gravando a aula, mas. Enfim, já foi. Ótimo exemplo como professor aí, parabéns. Dá um cascudo no Felipe. Felipe Mas não tá tem como botar não, piadista professor? hoje, cara. Cara. Então, gente, ó. Se cair a internet de novo, aí vocês, sei lá, manda um toque no WhatsApp, viu? Rapidão, se travar, que aí eu vejo aqui no celular. Tá. Olha só. Então, eu estava explicando para vocês os tipos, né, as modalidades de energia: cinética, potencial, mecânica, térmica, radiante, nuclear, que são as que aparecem na apostila. E aí eu citei, né, na parte que não foi gravada, que existem outras modalidades de energias que não estão aparecendo aqui porque elas são consideradas sub-ramos dessas modalidades que tem aqui, tá? Energia química, energia elétrica, outros tipos de energias que vocês podem observar. Quem estudou lá na escola, lá no QI, no 8º ano, no 9º ano e tal, que já estudou física desde o 8º ano, vocês já estudaram essa parte de energia de uma forma mais detalhada do ponto de vista de definições, tá? Aqui o nosso problema é lembrar elas e resolver as atividades. E eu estava comentando lá quando eu fiquei sozinho na live, estava comentando aqui sozinho aqui comigo, que a questão 2 ela é uma questão bem grande, bem ampla. Só que vocês não precisam se assustar, tá? Quando vocês forem resolver a questão 2, letra A vai pedir para calcular a potência relacionada com a questão 2. Então, aqui, eu quero que vocês, primeiro, convertam, tá, as temperaturas para a temperatura Kelvin, que é a padrão. Depois, vocês vão calcular o rendimento, que é a fórmula indicada na apostila, que é esse Nzinho, tá? Na verdade, a letra grega eta. Oi. Era pra estar aparecendo alguma coisa aí na tela? Não está aparecendo nada na tela? Tá preto. Não. Ah, pessoal. Se eu tivesse um Isso também. tijolo, eu tinha jogado na cabeça de vocês, hein? Agora que vocês vêm me avisar que não tá gravando. Eu queria saber até vou quando falar, esse povo ia sustentar essa mentira aí, ó. Depois que ele começou a falar de F e tal, coisa, fica. Pois é, de novo eu explicando aqui a questão 2. Enfim, então a questão 2 aqui é o seguinte: vai ter temperatura, vai ter que calcular a potência. Então, primeiro, convertam as temperaturas para a escala Kelvin. Depois, calcule o rendimento, a fórmula aparece na apostila. Depois, façam os 40% 40% não, só a energia real, que a questão fala para a gente que existe uma parte que só a metade que é considerada, tá? E depois calcula a potência usando regra de 3 e a fórmula da potência que a gente encontra lá
no setor A de física, tá? E simples. Ela é grande, mas é só seguir os passos que eu citei para vocês, tá bom? E aí vocês chegam aí com maestria na solução desse problema. É grande, mas eu sei que vocês dão conta. Então, vamos tentar ter a aula aqui. Deixa eu diminuir esse daqui e tentar explicar para vocês aqui nos slides, tá? Então, vamos só relembrar os conceitos iniciais que a gente tinha, tá? Então, o nosso foco é estudar calor, aquecimento, resfriamento, mudanças de estado físico da matéria e mudanças de temperatura. Lembrando que os estados físicos da matéria, eu até cobrei para vocês um trabalhinho no primeiro bimestre, para que vocês fizessem aquele resumo sobre os tipos e quais eram as nomenclaturas utilizadas, né? Fusão, condensação, vaporização, enfim, lá aquele leque de definições que eu pedi para vocês estudarem e fazer. Vimos também um pouco sobre temperatura, sobre os termômetros e sobre as escalas termométricas. E aí, gente, só relembrando, a temperatura não é calor, tá? A temperatura é a grandeza que caracteriza o estado térmico de um corpo. A energia interna do corpo é a soma de todas as formas de energias que estão associadas ao corpo. Por exemplo, num corpo você pode ter energia térmica, energia elétrica, energia luminosa, por exemplo. Então, a energia interna desse corpo vai ser a soma dessas três energias. A energia de um corpo, por exemplo, que está em movimento, vai ser a soma da energia potencial, da cinética, enfim, da mecânica e de outra forma de energia que possa aparecer no corpo. E um outro ponto importante é, nós dizemos que corpos estão em equilíbrio térmico quando eles atingem a mesma temperatura, tá? Então, nós dizemos que 2 corpos ou mais, por exemplo, 3 corpos, 5 corpos, 10.000 corpos estão em equilíbrio térmico quando todos os corpos do sistema, eles chegam à mesma temperatura. E aí nós vimos também como converter transformações das escalas termométricas, que de forma resumida, elas são os modelos que são mais usuais. Lembrando que a escala Celsius é a escala termométrica mais usada no mundo, que a gente até usa no Brasil. A escala Fahrenheit, geralmente o pessoal que fala inglês gosta de estar utilizando ela. E a escala Kelvin, que foi padronizada no sistema internacional. O cientista cujo sobrenome é Kelvin pesquisava, né, baixas temperaturas, ele chegou no que nós definimos como zero absoluto, que é o zero Kelvin, e aí, né, como, digamos assim, forma de padronização, ele colocou o nome dele com a escala dele, né? Lembrando, por exemplo, que não só ele, mas muitos outros físicos deram os seus nomes aí para algumas unidades, ou outras pessoas, né? O meio científico nomeou as unidades com o nome deles. Nós vamos ter Newton para força, Faraday para capacitância, Coulomb para carga, enfim, a gente poderia citar aqui vários outros, mas não vamos perder muito tempo com isso, não. Bom, e aí nós temos as fórmulas de conversão. Eu vou dar prioridade aqui para a escala Kelvin, pois que é que a gente mais utiliza, tá? Conversão de Celsius para Kelvin, só para explicar para vocês. De forma bem simples da gente fazer, tá? Por exemplo, se eu tenho 25 graus Celsius, quando eu vou converter isso aqui para Kelvin, tá, gente? É bem simples, tá? Basta você pegar isso aqui, ó. A escala Kelvin é a escala Celsius mais 273. Aí você só substitui, ó, 25 mais 273, que vai resultar em 298, tá? 298 kelvins. Então é bem tranquilo de calcular. Qualquer temperatura na escala Celsius, é só você adicionar 273 a ela, que você encontra o valor da temperatura em
Kelvin, tá? Lembrando que Celsius e Fahrenheit a gente utiliza o termo grau, mas a escala Kelvin não usa o termo grau. É por isso que no modelo científico, né, no modelo Sistema Internacional, nós utilizamos a escala Kelvin, pois ela não usa o padrão de grau, pois aí a gente associa melhor com os números. Então, é bem tranquila essa parte. Outro detalhe importante que a gente já viu: calor é energia térmica em trânsito, ou seja, é a energia que sai de um corpo para o outro. Então, o calor é a energia que um corpo cede para outro corpo ou a energia que um corpo recebe do outro corpo. Lembrando que num sistema de corpos, sempre vai ter aquele corpo que está cedendo calor, ou seja, ele está se resfriando, e sempre vai ter o corpo que vai estar recebendo calor, ou seja, está sendo aquecido, tá? Só lembrando, sistema internacional, energia, tá? Calor é energia, então energia é Joule. E no sistema usual, calor é dado em calorias. Por exemplo, se você compra uma barra de cereal no mercado, você pode olhar lá nas definições não, como que chama? Na receitinha que vem de trás da barra, nas indicações deles, vai falar quantas calorias ele tem, ou seja, ele está falando de quanto de energia você vai consumir ao digerir aquela barra de cereal, por exemplo. Tá? Não só de barra de cereal, mas qualquer alimento já é padronizado que seja colocada a quantidade de calorias, ou seja, a quantidade de calor, a quantidade de energia térmica aí associada àquele alimento, que é então bem simples de calcular. A gente estudou a capacidade térmica, estudamos o calor específico e estudamos o calor sensível, tá? Que são fórmulas que a gente já viu aqui em aulas anteriores. Então esse não é o nosso foco de hoje. Bom, dando continuidade, a gente também viu as formas de transferência de calor, né? Elas podem acontecer na forma de condução, que é quando um objeto sólido ele é aquecido, e aí, através do contato, esse calor de um objeto vai ser cedido para um outro objeto com temperatura inferior à dele, tá? Por meio da condução. Vimos a convecção, que nada mais é do que quando líquidos e gases começam a ser aquecidos, eles começam a se movimentar bastante. E a radiação, que é o efeito eletromagnético em que a temperatura se propaga no meio sem material algum, sem a transferência de matéria, só a transferência de energia por meio das ondas eletromagnéticas. Então, isso aqui é um resumo do que a gente já havia estudado. Já para a parte de variáveis de estado, gente, nós temos o seguinte, ó, no estudo dos gases, a gente tem os modelos de gases ideais, ou gás perfeito, que é um gás em que a única energia associada a eles, né, se deve à energia cinética das partículas que estão no interior desse gás. Um gás real, quando rarefeito, tá? Rarefeito é a baixa pressão. E quando ele é aquecido a uma alta temperatura, ele apresenta um comportamento próximo ao de um gás ideal. Lembrando que essas ideias... Oi. Rapidão, o Rafael mandou mensagem falando que é para o senhor aceitar para ele entrar aqui na aula. Ué, mas não tá aparecendo para aceitar ele. Peraí. Pede para ele mandar de novo. Cadê ele? Bom, então vamos aguardar ele entrar aí. Porque, deixa eu ver aqui se ele tá aparecendo aqui para mim. Ele não aparece para eu aceitar ele aqui. Então vamos lá. Só
relembrando aqui. Ele vai tentar de novo pelo PC, Tá. sei lá. Vai ter como ficar esperando ele. Mas enfim, gente, ó, na apostila vocês vão encontrar isso aqui, tá bem resumidão na apostila. E no livro texto vai ter algumas informações a mais, como esses textos que vão aparecer aqui nos slides que eu tô mostrando para vocês, tá? Então, no slide ele vai estar um pouco mais detalhado e no livro texto também. Já na apostila está bem resumido, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem, ó, no nosso estudo a gente vai estar levando em consideração que o gás ele vai estar dentro de um recipiente, geralmente vai ter algum dispositivo como um êmbolo que vai forçar o aumento da pressão, você vai comprimir o gás dentro do recipiente, fazendo com que a pressão aumente, tá? Nós vamos ter a temperatura aumentando ou diminuindo, depende do problema, e nós vamos ter o recipiente que molda, digamos assim, o volume do gás. Então, essas são basicamente o conjunto de coisas que nós temos para estudar. Lembrando que pode aparecer, por exemplo, o termômetro, que é o mecanismo que a gente usa para medir a temperatura, o manômetro, que é o instrumento que a gente usa para medir pressão. Mas isso aqui, eles não vão interferir no conceito básico do nosso estudo, tá? Então, o conceito básico inicial que a gente precisa é saber o que é um gás ideal, que é um gás em que a energia que nós vamos estar utilizando é da energia cinética de translação das partículas no interior do gás, né, dentro do gás, e que, mesmo não sendo um gás ideal, né, mesmo não sendo um gás perfeito, nós, em determinadas condições, vamos admitir que outros gases se comportem do mesmo jeito que o gás ideal, que geralmente é a uma temperatura muito alta e associado a uma pressão muito baixa, tá? Chegou, rapaz. Então, pronto, Rafael, tá dentro da aula. E aí nós vamos ter algumas observações sobre o gás, tá, gente? Primeiro, gás ideal é aquele gás que é constituído por partículas pontiformes. Assim sendo, só é possível associar a energia cinética de transação a essas partículas, tá? Ou seja, como se o gás fosse formado por vários pontinhos. As partículas só trocam forças durante as colisões. Dessa forma, não havendo força de ligação, não se pode associar a energia potencial elétrica a essas partículas, como geralmente nós associamos lá no setor A de física. Quando nós estudamos os átomos, nós associamos ao estudo de átomos a energia elétrica, geralmente a carga elétrica elementar a cada átomo, tá? Então, aí vale uma dica que nesse ponto a gente não vai estar considerando a energia potencial elétrica dessas partículas. Terceiro, as colisões dessas partículas são perfeitamente elásticas. Nessas circunstâncias, não há dissipação de energia durante as colisões das partículas. Um ponto muito importante. Se colisões entre partículas não forem elásticas, então a energia ela pode sofrer dissipação por meio disto, tá? Lembrando, o conceito de elasticidade em colisões, nós estudamos no terceiro bimestre do ano passado, quando nós estudávamos choque entre corpos. A gente estudou lá no sistema de conservação de energia, nos sistemas conservativos e não conservativos, problemas que abordavam as colisões entre partículas quando elas são elásticas e quando é inelástica, por exemplo, tá? Uma observação muito importante que eu vou frisar aqui novamente. Apesar de que muitas vezes os gases que vão aparecer nos exercícios não são gases perfeitos, a gente vai considerar eles com comportamento de gases perfeitos para poder valer as relações que nós iremos estudar agora, tá? Primeiro ponto. O foco é as variáveis de estado. E quais são as variáveis de estado que nós iremos estudar aqui? Elas são pressão, indicado pela letra P, volume, indicado pela letra V, não confundir com velocidade, tá? É volume, e temperatura, associado aqui com a letra T maiúscula, tá? Apesar de que muitas vezes nós utilizamos a letra θ, que é aquele
0 cortado no meio, né, a letra θ, para temperatura. Aqui a gente vai estar utilizando a letra T maiúscula. Um ponto importante, algumas vezes não é dada a pressão, mas a gente precisa calcular ela. Então, pressão, só para deixar claro, é força sobre a área. Lembrando que a força tem que estar em newtons e a área tem que estar em metros quadrados. Se não tiver nessas unidades, é necessário que sejam convertidas para essas unidades antes de fazer o cálculo, bem como a temperatura precisa estar em Kelvin, porque se tiver em Celsius, a gente precisa transformar primeiro para Kelvin. Então, é esse o ponto. Uma outra coisa muito importante, tá? Deixa eu voltar aqui para o slide para explicar passo a passo de cada um deles. Primeiro, pressão é uma grandeza escalar definida entre a razão de força e área, que é essa fórmulazinha aqui. O instrumento de medida para pressão é o manômetro e a unidade no sistema internacional é Pascal, também utilizando Newton por metro quadrado aí para denominar o Pascal, tá? Transformação. No sistema usual, nós utilizamos a atmosfera como unidade para pressão. Então, a relação entre a atmosfera e Pascal é que uma atmosfera é equivalente a 10 elevado a 5 Pascal. Tá? Quando eu falo aqui aproximadamente, é aproximadamente, viu, pessoal? Porque alguns exercícios poderão indicar para vocês o seguinte, que uma atmosfera é igual, por exemplo, a 1,01, deixa eu colocar aqui embaixo, 1,01 vezes 10 a quinta Pascal. Lembrando que no lugar do Pascal você pode escrever também Newton por metro quadrado, que geralmente é mais usado ainda nos exercícios. Não sei porquê, mas gosto muito de usar o Newton por metro quadrado aí no lugar do Pascal para escrever, né, a pressão. Segunda variável de estado, que é o volume. O volume do gás é o volume do recipiente que abriga o gás. Isto é, se nós tivermos o gás dentro de um cilindro, o volume vai ser o volume do cilindro. Então, a gente tem que calcular o volume através da fórmula do volume do cilindro. Lembrando que, dependendo da figura geométrica, por exemplo, se nós temos um cubo e o gás está dentro de um cubo, tá? O volume do gás vai ser lado ao cubo, né? Que é o volume do cubo. Se nós estivermos dentro de um paralelepípedo, que parece um cubo, só que o cubo tem todos os lados iguais, e o paralelepípedo, de um modo geral, não tem, tá? A fórmula vai ser o seguinte, ó, se aqui é A, aqui é B e aqui é C, a fórmula vai ser A vezes B vezes C. Se o meu recipiente, né, se o recipiente que abriga o gás é um cilindro, então o volume vai ser a área da base vezes a altura. Lembrando que a base no cilindro é um círculo, então seria a área do círculo vezes a altura do cilindro. Se nós temos um cone, então o volume vai ser a área da base vezes a altura do cone dividido por 2. E assim a gente poderia, sabe, escrever várias fórmulas diferentes, mas esse não é o foco. O foco é a gente entender o conceito, tá? Então, as fórmulas para o volume dependem do formato do recipiente, então pode ser aí, sabe, tem uma infinidade, pode usar 50 fórmulas diferentes aí, depende do formato. Em geral, até onde eu estudei e percebi, geralmente as questões elas não são muito, digamos assim, criativas na forma do volume, porque não é o foco nós estudarmos volume aqui na física, né? O foco maior é em matemática. Então, lá na matemática a gente estuda muito a questão das formas. Aqui a gente se atém mais para o conceito mesmo das outras variáveis, não como calcular o volume em si, tá? Unidade padrão por sistema internacional é metro cúbico, e vale uma dica muito importante, tá, gente? Geralmente o volume pode ser dado em litros. Aí você tem que lembrar o seguinte, ó. 1 metro cúbico é equivalente a 1.000 litros, tá? Então, isso aqui é legal decorar isso aqui, aprender isso aqui, por quê?
Porque na hora de você fazer um exercício, se ele for dado em litro e você quer em metro cúbico, então você faz a regra de 3, né? Você monta lá, metro cúbico e litros. Aí você vai colocando os valorezinhos e depois multiplica cruzado para saber a resposta desejada, tá? Então, 1 metro cúbico, 1.000 litros, ou, em notação científica, 1 metro cúbico é 10 elevado ao cubo, tá? Litros. Caiu de novo? Vai, Giovana, dá aula aí agora. Provavelmente. Vai, Giovana, fala aí. Gente, avisa o Kennedy de botar um travesseiro debaixo da internet dele pra quando cair ela não machucar muito, que pelo amor de Deus. Se ele vai postar essa aula aí que tá grave. Ô, essa aqui é a última aula? O Kennedy vai ver tudo que a gente tá falando depois, porque tá sendo gravado. É a última aula? no YouTube, nós falando aqui. Ia ficar famoso, porque a gente vai pro YouTube agora. Pô, tô brocado, É velho. famoso Queria que com acabasse sempre. logo essa merda. Cara, tá difícil, hein? Eu vou recomeçar aqui. Porque Ah, ninguém aguenta, voltou ainda? Achei que não ia voltar, que merda. Você é louco, eu vou terminar isso aqui e passar a tarefa e deixar você se virar só aí, que não tem boca, não. Tá difícil hoje essa internet, hein? Só vai dar gente Eu tô falando essas- perguntando. É. Mas alguém caiu? Se vocês, se não caírem a internet de vocês, vocês não precisam sair, não. Eu tô deitado, não caiu não. Oxi. Cara, velho. É por isso que depois fica falando que não entendeu a aula, o cara assiste a aula deitado, tá assistindo filme. Eu sei que, né, uma aula como essa deveria passar no cinema, mas, né, não precisa assistir tão de boa, não. Gente, pergunta, vocês ouviram até que parte? Ixi. Eu ouvi até Ó, antes da sua internet cair, depois não entendi mais nada. Foi Eu até falei o- sobre... o Vocês ouviram 10 ao sobre cubo pressão? litros. Ah, então legal. Ainda bem que... Então vocês viram até as variáveis de estado. Então, lembrando que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Resumindo. Terceira variável de estado, gente, é a temperatura. E sobre a temperatura não tem muito o que falar, pois, como eu havia dito aqui, geralmente nós convertemos a temperatura se ela estiver em graus kelvins, em graus Celsius para a escala Kelvin, tá? Então, resumindo aí, a temperatura ela tem essa característica. Então, tudo isso que eu falei até agora para vocês é para a gente chegar à nossa fórmula da aula, que é a equação de Keplerian. O que é essa equação? Essa equação ela é o seguinte, ela determina para nós a relação entre pressão, volume, número de mols, constante universal dos gases e temperatura. Então, ela relaciona essas 5 grandezas, em que envolve as 3 grandezas Professor, se eu do for mostrar estado alguma coisa, não tá termodinâmico. aparecendo, não. Não tá aparecendo nada, já ia falar isso aí Não mesmo. apareceu nada na tela. Ai, gente, que vontade de... Que vontade de desligar isso aqui e dormir. Cara, essa aula tá muito boa. Hoje tá top demais, né? Hoje é aula de sorte. Ó o João voltando aí. Cara, que aula foi essa, hein? Essa é a aula mais top de todas. Olha só, então, continuando, gente, a nossa aula, né, se vocês olharem lá na Bienal, olha só, ele vai ter um resumo aqui das variáveis de estado, tá? As relações que podem acontecer com elas, e é isso que nós vamos conversar agora. Vamos tentar, né, se a internet deixar. Bom, pessoal, então, aqui, o que a gente vai ver agora é a relação entre as grandezas, pressão, volume e temperatura, e, claro, introduzindo aqui para vocês o número de mols, que é o N, e o R, que significa a constante universal dos gases, tá? Então, quando nós estamos estudando o estado termodinâmico e as variáveis, na verdade, do estado termodinâmico,
Essas variáveis, elas se relacionam através da equação de Kepler dessa maneira. Pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes a constante dos gases vezes a temperatura do corpo. Essa é a relação interessante, porque geralmente nós conhecemos 4 dessas informações e precisamos calcular uma delas. Por exemplo, se eu preciso calcular a pressão, geralmente a questão vai dar o volume, o número de mols, a constante dos gases e a temperatura aí, para ficar simples o cálculo. Então, nessa equação é interessante a gente destacar o seguinte, ó. N é o número de mols e ele pode ser determinado quando ele não é informado na questão através da massa do gás dividido pela massa molecular desse gás. São informações que geralmente são indicadas nas questões ou que você pode dar uma pesquisada para encontrar essas informações. Geralmente ela é dada na questão, até porque as questões que nós utilizamos geralmente são questões de vestibular, e aí dificilmente os vestibulares vão cobrar, ou o Enem ele vai cobrar esses números aqui de cabeça. Então, às vezes, eles são dados nas questões. O outro ponto é a constante universal dos gases, indicado pela letra R. Ele tem três valores diferentes, que são, na verdade, são valores iguais. O que modifica os valores deles é porque são unidades usadas de maneiras distintas. Ó. Nós temos que o mais comum a usar é esse 0,082, que está como unidade atmosfera para pressão, litros para volume, mols para o N e Kelvin para temperatura. Caso você esteja trabalhando com a escala joules para energia, né, para energia, Kelvin para temperatura e mol para o Nzinho aqui, para o número de mols, então a gente usa 8,31. Se você estiver trabalhando com uma outra unidade, que é milímetros de mercúrio para o volume, vezes o litro, que é volume, dividido por mol e temperatura, Kelvin, você vai usar o 62,3. O mais comum de nós utilizarmos é o 0,82, tá? Como padrão. Um ponto a se destacar nessa questão, que é muito importante, é que você pode observar que nós podemos usar qualquer uma dessas grandezas em qualquer unidade que venha aparecer. O único problema aqui é que a temperatura é a única que tem que ser obrigada, tá, a trabalhar em Kelvin, porque você observa que todos mudam, menos a temperatura. A temperatura sempre vai aparecer com a letra K de Kelvin em qualquer uma das medidas que a gente possa utilizar para constante, tá? Então, esse detalhe aqui é muito útil na hora de nós resolvermos aí a questão. Mas vamos lá, vamos para o primeiro exemplo, que é o seguinte. O hélio, depois do hidrogênio, é o gás mais leve que existe. Lembrando que o hidrogênio é aquele primeiro gás da tabela periódica, do lado esquerdo, e o hélio vai estar lá na outra ponta, do lado direito lá. Dentre suas diversas aplicações, ele é usado para encher balões que transportam a atmosfera, instrumentos de pesquisa. Um balão com 2 litros de capacidade, ao ser levado ao solo, contém 0,40 gramas de hélio a temperatura de 17 graus Celsius. Nessas condições, a pressão exercida pelo gás no interior do balão é de aproximadamente... Então, vamos lá. O primeiro ponto aqui, só lembrar que nós precisamos fazer algumas conversões. Informações da questão. Volume dado em litros, 2 litros. A constante dos gases que nós vamos utilizar, 0,82, 0,082. Temperatura, 17 graus Celsius, mais 273, fica equivalente a 290 Kelvin. A massa, 0,4 gramas. E a massa molar, tá, gente? Molecular do gás hélio é de 4 gramas. Professor, essa informação não é dada na questão. Pois é, essa aqui não foi dada nessa questão, mas aí, pessoal, é só a gente fazer o seguinte, ó. Massa molecular do hélio. Então, aproximadamente aí, gente, 4, tá? Então, vamos usar aqui o 4 como unidade aqui
como unidade, não, como um valor específico aqui para massa molecular. Então, antes de efetuar o cálculo, vamos calcular o número de mols. Ô, Kennedy. Porque massa... Oi. Na hora da prova é bom fazer isso aí também, né? Cara, na prova online fica meio tosco dizer para vocês não pesquisarem, né? Tipo, faz Mas e sentido na hora nenhum. da prova lá? E se você não der uma informação dessa? Mas na hora da prova da sala de aula comum, né, presencial, vocês podem ficar tranquilos que as informações são dadas. Se elas não forem dadas, eu geralmente cancelo a questão. Beleza. Eu anulo elas. Ou então, na hora da prova, eu aviso, olha, o valor é esse. Tá bom? Então, isso aí tem que ficar claro. Bom, Beleza. então aqui, ó, vamos calcular o número de mols. Massa sobre a massa molecular. Então, é 0,4 dividido por 4, que dá 0,1 mol, ou 0,10 mol, tá? Lembrando que o zero à direita, após a vírgula, ele é supérfluo, né? Não é necessário. Então, a gente já tem o número de mols, agora a gente precisa calcular a pressão. Então, a gente vai substituir aqui na fórmula, PV igual a nRT. Então, o V vale 2, o número de mols 0,1, o R 0,82 e a temperatura 290. P vezes 2 dá 2P, multiplicando esses valores aqui vai dar 2,378, passa-se o 2 dividindo e encontramos então que a pressão é 1,189, tá? Então esse é o valor da pressão, quase 1,2 atmosfera. Então bem um pouco acima, né, um pouco maior do que a pressão atmosférica ao nível do mar. Então essa aqui, então, gente, é o quê? É a forma que a gente tem de calcular aí a pressão utilizando a equação de Kepler, que é a primeira relação que nós temos de pressão, temperatura, volume e massa, e, enfim, a constante universal dos gases. Tá? Então é bem simples, basta substituir os valores, observem que é só substituir os valores e resolver o cálculo de maneira bem tranquila, tá? Não se afobem na hora de fazer o cálculo para não errarem, tá? Então é isso aí, a forma de fazer o exemplo. Uma segunda coisa que vai aparecer na Bienal e no livro texto é a relação entre as variáveis de estado quando há uma transformação no gás, quando há uma transformação de energia no gás. Então, o que vai acontecer? As transformações nos gases vai acontecer de seguinte maneira. A pressão, quando a gente analisa o gás, ela vai ter um valor inicial, o volume vai ter um valor inicial e a temperatura um volume inicial. Quando esse gás é submetido a uma transformação, ele passa a ter um valor diferente para essas mesmas variáveis. Só que, independentemente da composição, existe uma coisa que permanece constante. Se vocês observarem na forma de Kepler aqui, o N e o R, né, o número de mols do gás e a constante universal dos gases, permanece intacta, ela não muda. Ou seja, independentemente do tipo de transformação, a relação permanece a mesma. Ou seja, pressão, volume e temperatura, por mais que eles mudem individualmente, tá? Essa relação aqui, PV sobre T, permanece constante, independentemente do momento. Vamos escrever isso na prática aqui para vocês verem o que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer o seguinte, ó. Suponha que inicialmente a pressão seja 2. Giovana caiu aí, voltou. Ó, suponha que o volume seja 4 e que a temperatura seja, por exemplo, vou colocar aqui valores bem simples, tá, gente? Vou colocar aqui 3, só para ficar fácil de entendermos, ó. Quando nós relacionamos essa fórmula aqui, ó, PV sobre T, inicialmente, tá? Ele vai ser 2 vezes 4 sobre 3. Então, o resultado aqui vai dar quanto? 8 sobre 3, né? O professor é burro e coloca um número ímpar aqui. Vamos colocar 3 aqui, não. Vamos colocar 2 aqui para a divisão ficar bonitinha, tá? Porque eu não quero usar número decimal aqui só para a gente explicar. Então, aqui vai ficar 8 sobre 2, que dá 2, que dá 4. Então, significa que a constante aqui é 4. Bom, isso significa que quando submetida a uma transformação,
A pressão, o volume e a temperatura, eles vão mudar de forma que o resultado continue sendo 4. Por exemplo, a pressão ela pode aumentar, em vez de 2, ela pode aumentar ou diminuir, por exemplo, diminuir para 1. Isso faz com que, por exemplo, se a pressão diminui para 1 e a temperatura permanece igual a 2, então, obrigatoriamente, o volume vai ter que aumentar para 8, tá? Então, por quê? Porque a relação tem que permanecer constante igual a 4. Então, essa é uma relação que sempre vai acontecer. Mas, na prática, gente, nós vamos usar da seguinte estratégia. Existem 3 tipos de transformações, que são a isotérmica, a isobárica e a isométrica. O que significa cada um desses termos? Primeiro, transformação isotérmica. É uma transformação nos gases em que a temperatura ela permanece constante. Então, a nossa fórmula original, PV sobre T, ela passa a ser PV igual a pressão inicial vezes o volume inicial é igual à pressão final vezes o volume final. Então, a temperatura não muda. E isso foi o exemplo que eu fiz aqui com vocês. Ó, a temperatura não mudou. A temperatura permaneceu 2. Então, se a pressão diminui para 1, o volume tem que aumentar para 8, né? De 4 para 8, para que a constante seja a temperatura não, para que o volume final, a associação final desse sistema continue sendo 4, tá? Então, uma transformação isotérmica, temperatura constante. Transformação isobárica é uma transformação em que a pressão se torna constante. Isto é, nossa fórmula original é pressão inicial vezes volume inicial sobre temperatura inicial, ela é igual a pressão vezes volume dividido pela temperatura. Então, a nossa fórmula agora, se a pressão é constante, então eu posso excluir a pressão e fica só volume sobre a temperatura dos dois lados, tá? Do lado inicial e do lado final. Transformação isométrica. Isométrica tem a ver com metro, que tem a ver com volume. Então, agora é o volume que permanece constante. É como se eu corto o volume dos dois lados da igualdade e obtenho essa relação aqui mais simples para o volume. Então, recapitulando, isotérmica, temperatura constante, isobárica, pressão constante, isométrica, volume constante. Outros detalhes importantes é o seguinte: o gráfico de uma transformação isotérmica, ele vai ter esse formato aqui, tá? Em que as curvas associadas aos gases vai ter como se fosse essa curvinha aqui. Da transformação isobárica, nós vamos ter dois gráficos: o gráfico que envolve volume e temperatura, e o gráfico que envolve pressão e volume, tá? Então, os gráficos são retas, uma reta que está na diagonal e outra reta que se encontra constante por conta de que na transformação isobárica a pressão ela permanece constante na transformação. E, por fim, a isométrica, em que o que permanece constante é o volume do gás. Por isso que nos gráficos vocês vão encontrar essa característica aqui para eles. Resumidamente, para hoje nós temos o quê? PV é igual a nRT, N é massa sobre massa molecular, relação de transformações termométricas, a pressão, volume e a temperatura inicial permanece constante, e em cada um dos tipos de transformações, seja isométrica, isotérmica ou isobárica, temos as fórmulas individuais para cada um deles, e eu aconselho vocês a pegarem a apostila, montem um mapa mental, anotando os nomezinhos, todas as coisas bem bonitinhas possíveis para vocês identificarem cada uma delas, e ficar mais simples de vocês compreenderem, tá? E vamos, então, para o nosso exemplo, que se referem a essa fórmula aqui, que é o seguinte: o gás oxigênio é comercializado em cilindros de 50 litros e apresenta a temperatura ambiente uma pressão de 2 vezes 10 ao quadrado atmosfera. Considere R igual a 0,032 e a massa de 1 mol de oxigênio igual a 32 gramas.
Então, vamos lá. Letra A. Qual a massa do oxigênio contida no cilindro, supondo uma temperatura ambiente igual a 27 graus Celsius? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu preciso fazer. PV igual a nRT. Então, se eu quero saber o valor da massa, o que a gente vai fazer? Ó? O número de mols, N, tá? Ele vai dividir aqui. Só um pouquinho, tá, gente? Já explico para vocês. Ó, o N ele vai ser transformado em M sobre Mzão. E quando eu quero saber a massa, eu vou passar todo mundo para o outro lado. Ó. Então, o RT que está multiplicando aqui, ó, ele vai passar para o outro lado dividindo, por isso que ele está aqui embaixo. E o Mzão que está dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar PV Mzão dividido por RT. Lembrando que P é pressão, V é volume, M é a massa molecular, R é a constante universal dos gases e T é a temperatura. Então, já substitui tudo isso aqui. Então, a pressão é 2 vezes 10 ao quadrado, que é indicado aqui na questão. Tá? Volume. O volume é 50 litros, porém, 50 litros não está no sistema usual. A gente vai transformar os 50 litros em metros cúbicos. Então, quando a gente transforma, só lembrar da seguinte relação aqui. Metros cúbicos e litros. 1 litro é 10 ao cubo. 1 metro cúbico é 10 ao cubo litros, então 50 litros seria equivalente a X. Então, multiplica cruzado. Então, 10 ao cubo de X é igual a 50. Aí, passo 10 ao cubo dividindo. Então, X é 50 dividido por 10 ao cubo. Para transformar em notação científica, a gente coloca o 10 ao cubo lá em cima, só que ele aparece com um expoente negativo, já que ele está na parte inferior da nossa fração. Então, voltando aqui, por isso que aqui dentro vai aparecer 50 vezes 10 a menos 3, porque é os 50 litros transformados em metros cúbicos. E aí, o Mzão vale 32, que é mostrado na questão. 0,032 é o R, e a temperatura que foi indicada em 27 graus, ó, 27 graus Celsius, quando eu somo com 273, que é a fórmula aqui da temperatura, ó, 273, ele se torna, então, 300 Kelvin. Aí é só multiplicar e fazer as divisões, só usar uma calculadora ou faz manualmente aí, que dá aproximadamente 13 quilos. Tá? Bem simples. Item B. Que volume o oxigênio contido no cilindro ocuparia a mesma temperatura e a pressão de uma atmosfera? Para a letra B, a gente vai observar que a temperatura ela não muda. Logo, nós temos uma transformação isotérmica. Então, o que é uma transformação isotérmica? Transformação isotérmica é aquela temperatura em que a temperatura permanece constante. Então, nós vamos usar essa primeira fórmula da Bienal, página 197. Ó. Pressão vezes volume inicial é igual a pressão vezes o volume final. Então, substituindo aqui na nossa formulazinha, nós vamos obter essa continha aqui, ó. Pressão inicial é 200, lembre-se, 2 vezes 10 ao quadrado, né? É 2 vezes 100, ou seja, 200. Volume final, 50. Observe que aqui eu não converti, eu não precisei converter para metros cúbicos, tá? A pressão inicial é 1, a pressão final é 1 e o volume final é que a gente quer calcular. Então, ó, 200 vezes 50, 10.000. E 1 vezes V é V. Logo, o volume vai ser 10.000 litros. Se eu quiser converter para metros cúbicos, é só eu dividir por 1.000. Então, 10.000 dividido para 1.000 dá 10. Então, 10.000 litros ou 10 elevado a 10 metros cúbicos, tá? 10 elevado a nada, 10 elevado a 1, na verdade. Bom, gente, alguma dúvida? Oi, pessoal. Não, professor, não tenho dúvida.
Então, essa é a aula de hoje, até que enfim chegamos ao final dela. Eu vou estar mandando os exercícios para vocês lá no Maestro, tá? Façam, tirem as dúvidas no privado e vamos lá, tá? Até a próxima aula e se cuidem. Falou.